Bom dia. Ainda não é feliz sábado, mas estamos nos preparando, né? Para dizer a frase, a qual vamos dizer durante a eternidade toda. Vamos dizer feliz sábado, não é? Pela graça e poder do Senhor. Eu estou muito agradecida a Deus por estar aqui, usando esse crachá no meio de gente que está indo para o mesmo lugar. Não é não? Envolvidos pela mesma coisa. Isso deve nos encher de esperança, de alegria imensa, de poder pensar que a gente não precisa pensar muito. A gente pode falar, nós somos entendidos. Eu começo um texto, você termina, eu canto o hino, você sabe qual é, porque estamos todos na mesma página. Bendito seja o nome do Senhor. Queria te convidar para nós orarmos, para abrir a Bíblia. Vamos lá? Por favor. Vamos orar juntos agora. Eu quero orar com você que está ouvindo em casa, tá bom? Vamos ajudar que, pela graça e poder de Deus, nossas casas sejam cheias de oração. Vamos lá. Amado Senhor, glorioso Pai de amor que estás nos céus, louvamos o teu nome pelo privilégio de estarmos vivos e vivos nessa hora da história da terra. Isso só foi possível por causa do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nos aproximamos nesse momento. Eu sei, Senhor, que não precisamos te convencer a nos ouvir, porque tu o fizestes por amor, como essa moça cantou. Por amor, Senhor. Bendito seja o teu nome. Ajuda-nos a pregar este amor, a trabalhar contigo dentro desse amor que o Senhor tem dispensado para a humanidade, para a nossa vida e para esse grupo em especial. Em nome de Jesus, se faça presente em nosso estudo da Bíblia agora. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá. Louvado seja o nome de Deus, porque podemos abrir a Bíblia e estudar alguma coisa. Quando eu fiquei sabendo desse tema, eu achei que é exatamente o tema que faz com que o coração de quem trabalha em missão possa ser movido. Abra sua Bíblia no livro de Atos, por favor. Atos capítulo 8. Nós temos ali a descrição de algo poderoso. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Quem não tem Bíblia, senta pertinho de quem tem. Se você que está em casa, por favor, nos ouvindo, pela graça e poder de Deus, pegue a sua Bíblia, acompanhe esses momentos. Serão poucos minutos, mas eu espero que o Senhor, na sua misericórdia, nos faça entender o longo de vários séculos através de um texto da palavra de Deus. Atos 8 nos traz uma movimentação celestial na vida de alguém e que nos alcança hoje, 2000 anos depois. Observem, por favor, o que vamos ler. Verso 26 em diante, começa o seguinte relato. O anjo do Senhor disse a Felipe, levanta-te, vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Felipe, chega-te, ajunta-te a este carro. Correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes tu o que lês? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Felipe, disse, rogo-te, de quem diz isto, profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou, vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado?
Respondeu Filipe: é lícito se crês de todo o teu coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e então o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Por favor, não feche a sua Bíblia e acompanhe comigo a seguinte impressão que o Espírito de Deus nos traz nessa manhã. Filipe tinha um ministério frutífero em Samaria. Era um homem que tinha um ministério pronto, capaz, cheio de bons trabalhos e muitos resultados. O Senhor Deus mesmo o havia comissionado. Filipe não tinha qualquer dúvida. E ele estava ali com uma missão definida onde ele estava vivendo em Samaria. Não tinha um ministério sem problemas, mas tinha um ministério frutífero, é o que todos nós desejamos. No entanto, o Senhor Deus o impele a fazer algo que ele nunca tinha sonhado. Ir para um local deserto rapidamente, levanta-te e vai. Ele não perguntou como, de que maneira e nem de que forma, ele simplesmente foi. E aqui a impressão é de rapidez, levantando-se foi. No caminho ele viu um etíope. Engraçado que o Senhor Deus, ao comandar Filipe, não lhe deu condições que nós esperamos às vezes que alguém tenha para exercitar um trabalho. Ele foi a pé, correu atrás do carro de alguém que estava em movimento. E ele ali respirando fumaça, respirando poeira atrás daquele carro, ele foi correndo, como a palavra de Deus diz. E ao correr, ele permaneceu. Eu fico imaginando essa maratona, ao ouvir um homem que não é de sua nação, completamente impossível de ser evangelizado. Por que eu estou comentando isso para você? Porque diante da realidade, os etíopes não eram, ainda a esta época, aceitos como povo para ser evangelizado do Senhor. E então, neste momento, era quase que impossível a ideia de que alguém que estivesse com o ministério pronto, pregando ao povo que Deus pediu que pregasse, fosse enviado para um outro, só uma pessoa, num lugar distante. E lá estava Filipe indo, mas indo não somente de avião ou de carro, mas ele estava correndo do lado de uma carruagem de um homem de uma outra nação. E ele viu que o homem estava com a Bíblia aberta. E eu pergunto para você se era por acaso que aquele homem estava com a Bíblia aberta naquela parte da lição do Senhor, o livro de Isaías. Eu quero comentar com vocês quem era o etíope. Veja só. Para ser um alto funcionário de Candace, naturalmente ele era castrado. Ele era eunuco. E este homem, por ser castrado, quero parar para pensar um detalhe. Ele não tinha descendência. E vocês acham que foi por acaso que um homem que não é de nosso povo, que não conhece as coisas que conhecemos, estivesse abrindo a palavra de Deus no livro de Isaías e comentando alguém assim, leia novamente na palavra de Deus, para que você entenda a razão do espanto que eu tenho nessa manhã. O verso 32. O lugar da escritura que li era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa, ao ser castrada, ela não pode gritar. Ela tem que ficar quietinha. Principalmente para o tipo de função que a pessoa vai exercer. Neste caso, principalmente. Na sua humilhação, negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Por incrível que pareça, eu penso que este etíope estava imaginando. Quem pode estar passando por algo parecido com o que eu passo? Negaram-me justiça. Eu não terei geração. Quem é este de quem está se falando aqui? Quem é esta pessoa de quem a Bíblia comenta? A Bíblia dos Hebreus? E por que esse homem estava lendo a Bíblia dos Hebreus, que não era a religião de seu povo? E ainda continua, pois a sua vida é tirada na terra. E então a pergunta do eunuco faz sentido para Filipe. E Filipe está ali e faz a pergunta, você entende o que você está lendo? É óbvio que não.
Ele disse, eu não entendo. E quando ele percebe, né, tocado pelo Espírito Santo, que era alguém que compreendia, suba aqui. Engraçado que Deus vai dando oportunidades e condição conforme a gente vai obedecendo. Agora ele não está mais andando, agora Felipe já está dentro de um carro de um alto funcionário de Candace. E ali está dentro daquele carro e começa a explicar que é sobre Jesus, um homem interessante, né? Que tinha vindo adorar. Adorar aonde? Vocês perceberam que o assunto diz que este funcionário de Candace tinha passado por ali, que não era a sua rota para adorar? Volta um pouquinho no texto para você ver. Veja, por favor, o verso 27. Levantou-se e foi. No caminho vinha um etíope eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para quê mesmo? Para quê, irmãos? Deixa eu comentar outro detalhe sobre o eunuco, funcionário de Candace. Ele não podia entrar no templo. Eunucos, gente castrada, não poderia adorar no templo dos hebreus. Este homem estava envolvido em quebra de muitas regras. Ele não poderia entrar no templo, tinha ido lá para esse tipo de coisa, não era a sua própria religião, estava lendo uma Bíblia e escritos que não era de seu povo e estava voltando sem entender exatamente nada do que estava lendo. Mas a história parecia com a sua vida. O Espírito de Deus que estava ouvindo esse homem certamente estava levando esse homem a fazer perguntas. E ao fazer perguntas, o Senhor Deus simplesmente olha quem está disponível. Um homem que tinha seu ministério lá em Samaria e tira ele de lá e fala, vai correndo e vai atrás desse carro e faz acontecer. E lá está Felipe, do lado daquele homem. Subiu no carro e começa a explicar. E na hora que aquele homem ouve que é de Jesus, alguém tão parecido consigo, tão parecido com ele, com tantos detalhes impressionantes, que o Rei do céu, a majestade divina, desce e vem estar numa condição tão miserável como aquele se sentia, ele então faz a pergunta mais difícil que Felipe ouviu naquele dia. Ei, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Quero dizer uma coisa para vocês. Nem batizado pela lei esse homem podia. Não se podia batizar gente castrada. Que situação para Felipe, diretor de um ministério, ter que responder para um homem que faz uma pergunta. Por isso a resposta de Felipe. Bom, se crês de todo o teu coração, não tem problema. Foi lá e batizou o homem. Eu, quando paro para pensar nisso, eu falo, que coisa tremenda é estar sob comando direto de Deus, né? E ainda por cima, acabou de batizar, o homem seguiu o seu caminho, o funcionário de Candace, e Felipe foi teletransportado para outro lugar. Zum! Apareceu de volta no outro canto. Eu fico imaginando a situação e eu fico pensando que Deus fará isso no final, com muitos de nós que estivermos dispostos a ser levados por Deus, ainda que correndo atrás de carruagens por aí, em favor de uma única alma que necessita de salvação, mesmo que ela não fosse, não seja e não tenha qualquer possibilidade ou promessa de que se salve. Mas o mais interessante é o que eu queria te mostrar agora. Essa história todo mundo sabe. Mas você sabe o que aconteceu com o alto funcionário de Candace depois que ele volta para a Etiópia? Por favor, observe isso aqui agora. Meu esposo vai colocar um negócio para vocês verem. E me chamou demais a atenção do resultado do trabalho de um que foi salvo para servir. De alguém que tomou este título, salvo para servir, voltou para sua pátria com o coração pronto e então resolveu fazer algo tremendo. Vocês sabiam que a Etiópia, ela foi perseguida brutalmente, quase dizimada pela Igreja Católica na divisão do Império Romano? Vocês sabiam disso? E vocês sabem por quê?
Ela foi um dos 3 reinos que foi destruído. Mas por que ela foi dizimada? Por que ela está na miséria que está hoje? Por que o sofrimento alcança? Vocês não têm ideia? Como hoje pela manhã, o texto que meu irmão leu no sermão dele me fez vibrar demais entre todos os outros, este especialmente que eu quero citar de novo. Olha o que aconteceu com a Etiópia. Etiópia foi um dos primeiros e mais antigos reinos do mundo a guardar o sábado. Seu povo todo era guardador da lei dos hebreus. Iniciado como? De que maneira? Como que eles receberam essa mensagem? De onde vieram as raízes do que eles compreendem? Por favor, observe isso agora. Pode colocar o próximo slidezinho, eu não vou colocar aqui, você coloca. Olha só o que você vai encontrar aqui. A igreja etíope afirma que suas primeiras origens estão no funcionário real, batizado por Felipe, o evangelista, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O que vocês acham disso? É interessante ou não? Vocês gostaram de ver isso? Quem está contando isso é a própria Igreja Católica. Não é interessante? Sim ou não? Vocês não acham fantástico pensar que alguém que está lá escrito na Bíblia, batizado por um dos nossos, que era um missionário, que tinha um ministério igual você, e que então teve a capacidade, coragem, força e firmeza para sair correndo atrás de um carro, e teve o trabalho de ir trabalhar por um somente, hoje tem mais de 17 milhões de pessoas guardando o sábado. Vocês vão ver a quantidade de nações que vieram em resultado da Etiópia. Por favor, pode passar o próximo aí para a gente observar. O sábado foi o dia sagrado dos nossos ancestrais da África, a África Ocidental. Bem antes dos chamados judeus e adventistas adotarem-no como dia ordenado por Deus. Eu retirei isso do próprio material deles, dos etíopes. Eu fiquei que interessante, eles pensam que eles começaram o sábado antes dos adventistas. Olha que interessante isso aqui. E eles colocaram isso nos registros de seu trabalho. E eu fico imaginando que aquele homem, o etíope, naquele dia, embasado e seguro ali com sua plataforma de pé, em cima de uma dor, que estava sendo sanada e resolvida naquele momento dentro do carro em direção de volta à sua pátria, nunca imaginou que fosse escrito alguma coisa 2000 anos depois em um site para eu ler e para você ler junto também. Mas observe mais esse detalhe. Olha o que mais nós sabemos a respeito disso. Pode passar o próximo aí, filho. Os Acãs estão em Gana e em Costa do Marfim. Agora você percebeu que é o outro lado da África? Você notou isso? Eu coloquei o mapa da África para você ver. Olha, a Etiópia fica lá no outro extremo. Eu estou mostrando outra parte da África. Diz assim, Asante, o povo Acã de Gana é composto por diversos grupos. Asante, Fante, Akien, Kowawa, Aquapen, Akaumo, Bono, Dankira, Arhanta, Neema, Aowin, Awassa. Possuem um grande tesouro que é o patrimônio em Oniami Kuami, o Deus do sábado, herdado dos seus ancestrais hebreus, os quais escreveram nas Sagradas Escrituras. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Todos aprenderam estas verdades a partir da Etiópia. O que vocês acham disso, irmãos queridos? Glória ao nome do Senhor. Eu, quando vejo resultados, parecem pequenos no início, um só. E eu queria que vocês pensassem, eu tenho que voltar ao caso de Felipe. Quanto vocês acham que esse homem andou? Qual era a distância de Samaria até onde estava as proximidades prováveis locais aonde esse homem foi batizado? Te dou um prêmio se você souber. Eu fico imaginando que nós nos incomodamos com alguma dificuldade, alguma chateação no nosso ministério, algum aperto, um caminho estreito quase sempre. Te dou um prêmio se você me disser quando é e qual é a distância que esse homem teve que andar. Não pense que foi pouco. O Espírito de Deus deu uma ordem. Rápido, levanta, corre. Ele falou, corra. Foi ou não foi? Rápido, antes que a carruagem passe e você não veja. Vai correndo. Vocês acham 12 quilômetros bastante para correr? Gente, eu não corro 12 quilômetros, infelizmente. É bastante? Eu acho. Ele correu 12 quilômetros. Eu fiquei me imaginando o que é correr 12 quilômetros quando alguém já tinha saído de Jerusalém para adorar.
12 quilômetros de distância, se é que Felipe saiu correndo 12 quilômetros, é por isso que quando se viaja para aquele lugar, se comenta assim, é mais ou menos por aqui que o etíope foi batizado. As pessoas comentam isso quando estão fazendo essas viagens lá por Jerusalém, por aqueles espaços, e dizem que é por ali, naquele espaço X. Gente, ele teve que correr muito para conseguir chegar até lá. E não desistiu, fez a coisa funcionar. E ele nunca imaginou, e vai saber durante o milênio, quando ele ressuscitar e estiver conversando conosco, e nós estudando as coisas que aconteceram durante esses 6.000 anos, ele vai saber que o resultado do trabalho deu nisso. Avante, um pouquinho mais. Só que eu tenho um detalhe para explicar para vocês. De acordo com estimativas confiáveis, a África tem a maior concentração de pessoas com essa guarda, com mais de 300 milhões de cristãos, cerca de 3 milhões são adventistas do sétimo dia. O importante é que mais de 17 milhões de africanos, não seguidores do cristianismo, guardam o sábado, entre eles hebreus e diversos grupos étnicos. O sábado é natural para os pretos africanos. Yah sempre esteve presente na África, o seu continente amado. Guardar o dia de sábado é voltar às nossas raízes africanas e cumprir ao mandamento de Yah, o Deus do sábado dos nossos ancestrais. Irmãos, quando eu leio isso, eu fico pensando, que vontade de ir correndo para lá, né? Que vontade de ter uma expedição, de fazer um trabalho entre aquele povo que precisa só de alguns detalhezinhos. Eu não tenho como explicar para vocês, vocês podem correr atrás dessas fontes, nestas fontes que eu coloquei nesse sermão, para que você possa observar com todo cuidado outras informações que eles dão. Sabe que outras? Eles dizem assim, existem ainda algumas coisas muito difíceis que nós não sabemos. Presta atenção nessa frase. Existem ainda outras coisas muito difíceis que nós não sabemos, mas esta da guarda do sábado é uma das nossas marcas, nós não deixaremos nunca. Vocês acham que Deus ainda vai alcançá-los nesses outros detalhes que eles dizem ainda não saber? Sim ou não? Sim, irmãos, pela graça e pelo poder de Deus. Iniciou de que maneira? Pode passar. Eu vou colocar aqui alguns detalhes de informações que este povo traz, comentando a respeito das cruzadas que tentaram dizimá-los, né? Do tamanho do trabalho que houve contra eles. Pode passar o próximo. Eles se uniram. Como que eles se uniram ao povo muçulmano? Foi infelizmente, eles sentiram a necessidade de se unir aos muçulmanos para poder enfrentar os jesuítas que entravam em seu país em grande escala para tentar modificar a sua fé, aculturá-los de uma outra maneira. Então, hoje, boa parte desses guardadores do sábado passaram a guardar o dia dos muçulmanos, infelizmente, em função da necessidade que tinham de apoio e aculturamento, que eles acabaram não permitindo que acontecesse da Igreja Católica, mas permitiram de outra maneira. Que trabalho ainda existe para ser feito? Pode passar, por favor? Aqui. Agora, dá uma olhadinha neste texto da senhora White, que foi citado por eles. E eu fiquei impressionada dizendo como Deus vai ali e alcança, até com a firma Ellen White. Eu falei, gente, eu não acredito que eles estão lendo também o que nós lemos. O verdadeiro objetivo da vida é servir. Esse material que eu peguei deles tem mais ou menos 60 páginas. E entre as páginas que eu encontrei, quando eu vi isso daqui surgindo no meio das páginas da explicação de sua religião, eu falei, não acredito, eles estão lendo a senhora White. O verdadeiro objetivo da vida é servir, afirma Ellen White, né? Neste contexto, a autora fala da lei do serviço, o serviço a Deus e ao próximo, movido pelo amor manifestado pelo Filho de Deus, somos impelidos ao serviço. Eu fiquei pensando, como seria bom se hoje nós tivéssemos uma chance de que esta mensagem, a mensagem deste povo, que também está disposto ao serviço, conseguisse chegar até os etíopes, até o povo etíope, que pensa como nós em muitos aspectos. Sabe, irmãos, quando eu paro para pensar no tamanho da lição que o Senhor Deus tenta nos mostrar, através do trabalho de um homem simples, de um ministério profícuo, e que se tornou ainda muito maior no momento em que ele faz algo que parecia impossível,
No momento em que ele se envolve com alguma coisa que dentro da visão humana não daria certo fazer e que era improdutivo estar envolvido nisso, quando eu vejo um homem trabalhando dessa maneira, eu pergunto: Senhor, na sua misericórdia, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor deseja de nós como povo, de nós como ministério? O que impelia Felipe a trabalhar? O que impeliu o etíope a espalhar essa mensagem por toda a sua nação? Se a nação inteira se tornou guardadora do sábado, ele teve um trabalho grande. E que homem muito acreditado era ele, a ponto de toda uma nação, um funcionário, ainda que fosse alto funcionário, responsável pelos tesouros do seu país, trabalhar dessa maneira e ser acreditado assim. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico pensando no nosso trabalho, na responsabilidade que nós temos. O que levou Felipe a trabalhar sozinho num certo local? Felipe não era casado, não tinha família. Você sabia disso? Foi martirizado também. O que levava essas pessoas a trabalharem? A certeza de que o sábado, as verdades bíblicas, aquilo que eles acreditavam era verdade? Ou eles tinham aprendido a amar muito Jesus? Muito, muito, muito. Do eunuco eu não tenho resposta, eu não preciso fazer pergunta porque eu já tenho a resposta. O eunuco aprendeu a amar o Senhor pela aproximação da história. Ele entendeu o que Jesus queria. E no tão rápido, tão curto tempo em que os dois estiveram juntos, foi necessário este pequeno tempo para que ele conseguisse fazer um trabalho tão largo e tão grande. Mas a minha pergunta para você é: o que os movia? O que fazia com que essas pessoas tivessem coragem de fazer essas coisas? De atender com rapidez, de fazer um trabalho quase impossível, de não saber quais seriam os resultados. Aliás, não tinha certeza absolutamente de nada de quanto do resultado viria, mas fizeram um trabalho que tinham que fazer e participaram de um milagre tremendo a ponto de ser teletransportado. Amor, gente. Amor. Eles tinham muito amor, mas muito amor. Não era pela verdade em si, mas pelo Deus da verdade. A verdade só tinha razão e fundamento e só os movia porque eles tinham aprendido a amar o Deus daquela verdade, o Senhor que tinha criado e trazido, destrinchado essa verdade ao coração deles. E quando eu penso isso, eu peço: Senhor, faça isso comigo também. Me ajuda, Senhor, para que no meu ministério, para que naquilo que eu faço, para que naquilo que eu trabalho, o Senhor possa trabalhar dessa maneira na minha vida, no meu coração, junto às pessoas difíceis que eu tenho para trabalhar, para falar, para trazer para o Senhor. Eu preciso que vocês vejam uns vídeos interessantes. Nós tivemos a alegria de alcançar algumas pessoas ao redor da Escola de Profetas. Ela fica num lugar onde ninguém nunca ouviu falar, uma cidade chamada Sairé. Era um local sem presença adventista, é um cantinho no mundo. E nós resolvemos trabalhar ao redor. Ir dali, de onde moramos, e alcançando as outras cidades, os outros pedacinhos de forma gradativa. E entre estas pessoas encontramos uma família no meio do mato, lá no nada. E esta família foi alcançada por Jesus. Entre eles, um rapazinho pequeno, um menino. Nós não tínhamos crianças na Escola de Profetas, tínhamos só pessoas adultas. E nós víamos aquele menino que foi crescendo entre nós, se tornando um dos pessoas de nossa igreja, um dos jovens da igreja. E eu me preocupava e dizia: puxa, nós não temos outros jovens para acompanhar esse menino. Agora eu não tenho jovenzinhos para acompanhar este jovem. Eu não tenho ninguém da idade dele para estar com ele. Era muito terrível, mas ele não faltava nem um sábado, não faltava nem um dia de culto. Estava sempre ali com sua lição de escola sabatina pronta e tinham vindo todos da igreja católica. Vocês sabem o que ele faz hoje? Ele é um dos missionários de campo. Alcança cidades e trabalha ali. Neste vídeo que vocês vão ver ele falando. É um rapazinho
que pela graça e poder de Deus enche a vida de outras pessoas, como funcionário de Candace. E então pode trazer e tem trazido pessoas para o reino de Deus. Das 127 cidades que Deus nos deu, várias delas foram alcançadas por esse pessoal que você vai ver agora. Todos eles chegaram assim, vieram pelo amor, começaram a compreender o reino de Deus e começaram a fazer as coisas funcionar. Pode colocar, por favor, o vídeo e vocês então vejam esta simples frase e a diferença que aconteceu no coração deles. Pode colocar, por favor. Bom dia, eu me chamo Andréia. Quando Jesus salva, é para servir. Eu era católica e fui alcançada pela escola de profetas. E eu agradeço muito a Deus por isso. Dá um pausezinho, dá um pause. Sabe essa moça, Andréia? Eu vou te contar um negócio. Sabe por que ela está falando tão baixinho? Porque ninguém lá da casa dela é adventista. E ela está falando bem baixinho dentro do banheiro. E ela queria gravar para mandar para vocês. E gravou hoje de manhã bem quietinha. Era uma coisa muito interessante. Essa outra moça me telefonou há 8 anos atrás. Eu gostaria de morar com a senhora. Ela é minha sobrinha. Eu falei, mas morar comigo é muito difícil. Eu nunca estou em casa. Você nunca vai me ver. Eu sou a pessoa mais ausente que existe em casa. Ela falou, eu quero ir. E ela era evangélica, de uma dessas igrejas pentecostais. Quando ela veio para casa, ela ficou 4 meses conosco. Era uma gastrônoma, né? E ficou 4 meses envolvida no nosso trabalho, envolvida ali, cantando no nosso coralzinho interno. Quando foi um dia, ela entrou correndo dentro da minha sala e disse, tia, eu quero ser adventista. Eu falei, por quê? Mas meu coração estava batendo de alegria, mas eu dei uma... Falei, mas por quê, filha? Como se eu não tivesse tão interessada. E ela virou e falou assim para mim, porque é o certo, é o correto, eu quero ser adventista. Dê uma olhadinha no que ela diz agora. Volta só um pouquinho aí, viu, filho? Por favor. Quando Jesus salva, é para servir. Meu nome é Tainara e eu era evangélica. E hoje eu sou adventista do 7º dia e eu fui alcançada pela escola de profetas. Quando Jesus salva, Esse é é o para David. servir. Eu fui alcançado pela escola de profetas. Amém. Bom Pode dia. parar. Me Veja chamo- só, nenhum deles tem ideia de qual é o resultado do trabalho até que faça acontecer o trabalho. Quero dizer para você que está sentadinho, que está iniciando o ministério, que está trabalhando nesses dias difíceis e que vai piorar muito a nossa corrida atrás dos funcionários de Candace. Os piores dias estão na frente, mas também serão os mais gloriosos. Quem aprendeu a correr com dificuldade, vai entender que esses dias vão ser difíceis, mas são possíveis. Ir atrás de pessoas que as pessoas imaginam que o mundo, a sociedade, ou mesmo até nossa igreja, imagina que não se possa alcançar. Vai atrás delas. Vai em cidades sem presença adventista. Corra atrás das pessoas. Influencie as pessoas com o que você sabe. Você não tem ideia o alcance disso. E o texto que meu irmão disse hoje de manhã, que a cruz de Cristo vai vencer todos os pecados, é verdade mesmo, irmãos. Vocês sabem, todas estas coisas que nós abominamos, que a nossa fé abomina, vai vencer lá no governo, vai vencer diante das leis deste mundo, mas Jesus vencerá todas elas. Todas as leis ruins que passarem, a cruz de Cristo vai vencê-las pelo poder do Senhor. Nós não podemos deixar de acreditar nisso. As mensagens que pregamos, a verdade que trazemos diante do mundo, aquilo que acreditamos, o trabalho que estamos envolvidos, é o trabalho vencedor pela graça e pelo poder do Senhor. Acredite nisso. Neste momento, nesses últimos minutinhos que faltam, eu queria pedir a você que você fizesse aquilo que o Senhor Deus espera que seja feito. Peça, Senhor, me encha de amor para eu ir em busca do perdido. Me encha, Senhor, encha meu coração, encha minha vida. Me dê vontade de buscar as pessoas. Me dê vontade de ir atrás dos outros, como você cantou, moça. Nós não combinamos o hino, mas é isso mesmo. O amor do Senhor para fazer mover o nosso trabalho. Peça a Deus isso. Peça a Deus para o Senhor Deus te dar não só coragem, força, persistência para chegar até o fim, que falta tão pouco agora. Então, enquanto eu canto, você ora, tá bom? Peça amor a Deus. Peça, Senhor, me encha o coração de amor pelas pessoas impossíveis. Vamos.
Vamos lá. A flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir. O amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir, a fim de ajudar e salvar alguém. Ó Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando bem, sim, dá-me amor. Quero viver espalhando o bem, sim, dá-me amor. Ao ver o grande amor que meu Jesus me tem, eu sinto inspiração e fé, e então o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é, a fim de ajudar e salvar alguém. Ó Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando bem, sim, dá-me amor. É a única coisa que funciona. É a única coisa que atrai de verdade. Estes são os laços eternos. Foram os laços que prenderam Felipe ao eunuco. E certamente foi o que fez com que toda uma nação chegasse aos pés do Senhor pelo ministério que parecia pequeno, mas que funcionou tão bem, o ministério de Felipe. Quero orar com você agora. Vamos orar. Vamos lá. Senhor Deus dos exércitos, um dia o Senhor moveu Felipe do trabalho que já estava fazendo, que parecia tão profícuo, Senhor, parecia tão cheio de poder, e era, porque eras tu que estava ali com ele, e o transportou para um lugar que eu sei que em vida ele nem imagina, que dimensão, que horizonte o Senhor deu para o ministério dele. Senhor, o poder que levava Felipe, que fez com que aquele eunuco fosse também, o poder que trouxe os etíopes, Pai de amor, à posição que ainda continuam mantendo até hoje, vários deles, e que será levantado diante de toda a terra, é o poder que pedimos sobre nós, Pai. Ensina-nos, Senhor, dá-nos esse amor à tua causa, amor às tuas verdades, amor à tua cruz,
Amor às tuas verdades, Senhor. Amor a ti acima de todas as coisas. Em tuas mãos entrego os ministérios aqui presentes. Entrego os missionários que estão no campo. Entrego aqueles que não puderam vir. Entrego aquelas pessoas que estão ouvindo agora, Senhor. Consagra-nos para o serviço. Chama-nos como tu chamastes a Felipe. E envia-nos como tu enviastes o eunuco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você.